Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, vamos consagrar o Senhor essa quarta-feira, 20 de abril de 2022, estamos aqui às 22 horas e 22 minutos para a glória de Deus. Daqui a pouquinho já é meia-noite, daqui a pouquinho já é quarta-feira, para a glória de Deus, mais um dia em que o Senhor tem preparado para nos abençoar, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, no capítulo de número 7, e os versículos de número 18 até os versículos de números 23. Você tem visto os sinais? Você tem observado os sinais que Jesus tem manifestado, que o Pai tem manifestado nesses dias? O mundo em que você vive, em que nós vivemos, ele é o mesmo? Está do mesmo jeito? As coisas estão da mesma forma? O que tem acontecido de diferente que te leve a acreditar nas Sagradas Escrituras? Quero compartilhar com você esse texto aqui de Lucas 7, fala da mensagem de João Batista para Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhes todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a te perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos das enfermidades, muitos males, expulsou muitos espíritos maus, deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tens visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciai o Evangelho. Bem-aventurado é aquele em que em mim não se escandaliza. Feliz é aquele que crê. Feliz é aquele que está com os olhos abertos. Feliz é aquele que está com os seus olhos espirituais bem abertos para ver o que está acontecendo nesses dias. Jesus está voltando. Você está percebendo isso? Jesus está voltando. Eu falo isso com muito temor de Deus. João Batista, vou trazer uma narrativa do texto, foi o enviado por Deus para preparar o caminho do Messias, o caminho de Jesus. Filho de Isabel, João Batista, primo de Jesus, falando do homem Jesus, e batizou Jesus no Rio Jordão. Viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pombo. Viu o Senhor levá-lo para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele mesmo falou: eis aqui o Cordeiro de Deus, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Passa um tempo, o mesmo João Batista que tinha aquela fé, aquela convicção, oscilou. Não cria mais da mesma forma. E aí, manda 2 discípulos para Jesus perguntar:
És tu mesmo o Cristo, o Messias, o que nós esperávamos? Ou nós devemos esperar outro? Jesus, ele não mais fala nada. Ele faz, ele mostra os sinais. No momento que os 2 discípulos chegam para falar com Jesus, trazer o recado de João Batista para Jesus, Jesus no mesmo instante manifesta a sua glória ali, curando muitos enfermos, dando vista a muitos cegos, curando muitos coxos, expulsando muitos espíritos imundos e ressuscitando mortos. E aí Jesus volta para os discípulos de João e fala assim: diga para ele o que vocês viram. Você está vendo sinais aqui? Então vá lá e diga para ele. Se não basta mais a palavra falada, então os sinais por si só vão falar. No ano de 2020, nós estamos em 2022. 2020, na nossa comunidade, Deus falou algo muito forte conosco, em profecia. Que se a palavra não fosse o suficiente, isso foi em 2019, final de ano de 2019 para 2020. Se a palavra não fosse o suficiente, ele ia mover as circunstâncias. Mas que a igreja ia entender que ele era Deus, que a igreja precisava buscá-lo verdadeiramente. 2019 para 2020. Estamos em 2022 já. E de lá para cá, não estou falando da nossa comunidade batista apostólica, estou falando da igreja de Jesus Cristo na terra. De lá para cá, Deus moveu o coração de muitos profetas e profetisas do Senhor para falar a respeito do fim dos tempos, dos sinais do fim dos tempos. E semana passada, quero falar isso aqui com muito temor de Deus. Tenho muito medo de falar profecia, mas tá queimando no meu coração o que o Espírito Santo falou. Eu estava em depois dos devocionais, que eu gravo aqui depois da meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, eu entro em oração, e o Senhor falou: te prepara a minha igreja, prepara o meu povo, porque tá vindo uma grande fome. E aquilo tomei ali com um temor muito grande do Senhor, mas não falei nada com ninguém. Nada com ninguém. E aí eu fiquei com isso no meu coração, fiquei e tal. E quando foi hoje, terça-feira, ontem, segunda-feira, foi ontem, eu fui na reunião da escola do meu filho pequeno, o Levi, e voltei por um determinado lugar. Para quem sabe aqui, morador aqui do bairro, sabe onde é. Voltei pela Pedreira. E passei pela Pedreira e passei em frente a um centro espírita que tem aqui no bairro. E eu passo constantemente nesse local. Constantemente eu passo lá. É um caminho que eu faço sempre. E quando eu passei, eu ouvi uma voz que falou muito forte comigo. Para. Eu parei, olhei para os 4 cantos, estava chovendo. E o Senhor, eu sabia que era o Senhor falando comigo. Olha para lá. E eu olhava para o centro espírita, o local lá do centro espírita. E aí ele perguntava para mim: cadê a árvore que estava aqui? E eu sei o que aconteceu com a árvore. Eu não sei se foi em 2020 ou se foi em 2022. Nós estávamos em um jejum prolongado de 3 dias na nossa comunidade, na nossa igreja. E nós começamos o jejum na sexta e entregamos no domingo às 18 horas com a Santa Ceia do Senhor. E no domingo que nós todos estávamos na igreja, em oração, em mover e tal, houve uma tempestade muito forte aqui na cidade de Itabuna. Eu acredito que foi em 2020, não foi 2021, foi 2020, por aí. Foi 2022 ou 2021, não lembro bem, mas foi. Se não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Algumas pessoas vão lembrar. E a gente estava lá cultuando tal, e eu sei que formou uma tempestade muito forte aqui na cidade. E começou a cair alguns raios em algum lugar. Inclusive, caiu um raio na frente do centro espírita em uma árvore que tinha lá. A
aparentemente algo muito comum, um raio cair em um determinado lugar. Uma discípula nossa que estava afastada na época teve até uma visão muito forte. Eu acredito que Deus falou com ela muito naquele dia, que ela sentiu que o raio caiu dentro da casa dela, mas de fato não caiu, literalmente, porque se tivesse caído, com certeza causaria um estrago muito grande ou coisa parecida, mas ela teve uma experiência muito forte com Deus nesse dia. E aí, quando eu estava na segunda-feira, em frente ao centro espírita, o Senhor falava, olhe para lá. Eu olhei e o Senhor falava, cadê a árvore? Aí eu relatei para Deus. Caiu um raio, Senhor, e derrubou metade da árvore. Eu sei que a árvore desapareceu. Eu não estava na hora, a gente estava na igreja, mas eu sei que foi um raio que caiu em frente lá e destruiu com a árvore, digamos assim. E o Senhor falou, assim eu estou. Assim eu estou sobre essa terra. E aquilo me deu um temor muito grande. E o Senhor falava que Ele estava no controle e que Ele estava trazendo os sinais. E Ele começou a me trazer a memória de muita coisa que está acontecendo. E Ele falou, olhe para os sinais. Veja os sinais. Observe os sinais. Nós estamos no outono. É lindo o pôr do sol do outono, essa coisa toda, tal. Mas, queridos, o clima mudou, está muito mudado. A nossa economia mundial, global, mudou. As guerras intensificaram, as doenças, mais ainda. Há uma normalidade das pessoas em acreditar que tudo isso é comum, que tudo isso é normal. As pessoas voltaram supostamente às suas vidas normais, mas Deus está assim, apertando, para que a igreja olhe para os sinais. As chuvas repentinas que tiveram em várias partes do planeta, inclusive no estado da Bahia. A nossa Bahia foi castigada no mês de janeiro, com as chuvas intensas. Nós aqui de Itabuna sofremos, né? E região sofremos muito, sem contar nas outras cidades e outros estados que foram atingidos com as chuvas fortes. Não foram chuvas de matar pessoas, mas de perder quase tudo. Outros perderam tudo. Até o dia de hoje, é uma leva de pessoas traumatizadas, pessoas cheias de problema. São sinais. Os sinais estão aí. Sexta-feira teve uma chuva forte aqui na cidade. Muito forte. De sexta para sábado foi a noite inteira de chuva, trovões e relâmpagos. E eu sentia algo ali muito forte de Deus falando dos sinais. Você entra no supermercado hoje, nossa, é de dar dó. A cena que nós vemos com os itens, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Você ia na feirinha, você comprava cebola de R$2, a toquinha R$3. Hoje é 8. Eu tive no Hiper Bom Preço na semana passada, R$18. 1 quilo de cenoura. Sabe, coisa absurda. E eu orei e colocando diante do Senhor, e o Senhor falava de uma grande fome que está chegando. Uma grande fome, uma onda de fome devastadora que está se aproximando. Eu não sei o que está por vir que vai acarretar tudo isso. Mas hoje, nessa quarta-feira, o Senhor fala, olhe para os sinais, veja os sinais. Você pode observar os sinais? A palavra está sendo ministrada. O Cristo se manifestou para João Batista, mas não foi o suficiente. Ele precisava de sinais, ele precisava de uma resposta imediata. Tem pessoas que estão assim, entra na igreja, sai da igreja, pega a Bíblia, lê a Bíblia, mas não tem mais vida, está cheio de dúvida, como João Batista estava.
Vá lá, pergunte se é ele, se devemos esperar outro, tal. Como que você ainda tem dúvida? Olha para os sinais. Veja os sinais. Estamos em um ano muito perigoso. Estamos agora no mês de abril, final do ano, chegando para o final do ano. É um ano político. Você faz ideia o que vai ser da nossa nação passando agora esse período de política? Você tem noção do que vai acontecer com a nossa nação, falando do Brasil? Sem contar com as outras nações. O Brasil está entrando 3 anos de crise. Vamos fechar 3 anos de crise. A situação só está piorando dia após dia. Você pode até dizer que está voltando ao normal. Não tem nada normal. A cada dia que passa, só está piorando a situação. Aonde é que você vai conseguir se equilibrar e viver nesta terra sem você crer no Cristo, o Filho do Deus vivo? Olhe e veja os sinais. Jesus está apertando as coisas. Jesus não. Deus. Deus está apertando as coisas para que o Filho dele volte com poder e glória para buscar a sua igreja. Você precisa olhar para os sinais. Ele tem se manifestado de várias formas em sinais. Até aonde você vai levar o evangelho em brincadeira? Eu estou preocupada com o que o Senhor falou dessa fome. Não em eu passar fome, porque eu sei que Deus guarda os seus. Eu sei. Eu vi Deus manifestando a glória dele aqui no mês de janeiro, quando eu vi a nossa cidade, 70%, digamos assim, alagada, e não tinha mortos. Não tinha mortos. Deus não permitiu mortes. Era para ter muita gente morta. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas no pecador que se arrepende. Perderam bens materiais, perderam. Perderam muito, perderam tudo. Mas não morreu. Eu vejo mais sinais de Deus vindo. E você vai ficar aí questionando se é hoje, se é amanhã, se eu devo esperar mais um tempo para me mudar. O que eu devo fazer? Não, meu filho, não tem mais tempo não, é agora. É agora. Porque é um mal atrás do outro. Foi Covid, depois foi variante, e a mortandade, a política bagunçada, as falcatruas e tudo mais, né? Foi os fatores climáticos que atingiu vários lugares, guerra. Cheguei no supermercado um dia para poder comprar algo, falei para o rapaz: o sangue de Jesus tem poder, meu filho. O que foi que aconteceu aqui que vocês enlouqueceram? Fui comprar um item. Não, é por causa da guerra lá na Ucrânia, tal. O que tem a ver a guerra da Ucrânia com o mercado do meu bairro, meu filho? Em nome de Jesus. Não, é porque as inseticidas, isso e aquilo, tal, de tratamento das hortaliças, disso, daquilo, vem de lá. E aí os nossos itens subiram tudo. Tudo subiu. É guerra, é peste. A próxima é fome. Você está preparado para isso? E são sinais. Os sinais estão aqui. Até onde você vai ficar questionando com Deus? Sabe o que o Senhor fala? Põe a boca no pó e peça misericórdia. Eu estou assim diante do Senhor. Desde a semana passada que Deus falou. Está vindo uma grande fome, um grande vento sobre a terra. Uma grande fome, um grande vento sobre a terra. Não é sobre a nação, a nossa nação, é sobre a terra. Deus está irado com a incredulidade daqueles que se dizem igreja do Senhor, com um grau de normalidade
E essa questão de será que é hoje? Será que é amanhã? Quando que vai ser? Eu devo plantar? Eu devo colher? Eu devo casar? Eu devo ter filho? O que eu devo fazer? Você deve temer a Deus. Você deve temer a Deus, andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. E quanto ao mais, em meio à tua caminhada, Jesus está te dando graça. Bem-aventurado é aquele em quem em mim não se escandaliza. Ou seja, feliz é aquele que não duvida, que não se torna rocha de escândalo. Como que tu crê hoje e amanhã tu não crê mais? Como que hoje tu tá firme e amanhã tu não tá mais? Como que agora você tá cheio e depois você já tá vazio? É horrendo o que a gente vê daqueles que se dizem igreja do Senhor. Você tá surdo? Você não ouve mais a voz de Deus? Você tá cego? Você não consegue ver mais os sinais da vinda do Messias? Aonde, em 1 bilhão de anos, imaginávamos passar por uma situação em que nós estamos passando e a igreja leva tudo isso como normalidade? Normal. É normal. Doença? Normal. Vamos voltar à vida normal? Vamos voltar à nossa normalidade. A qual normalidade? Explica aí. Que grau de aceitação é essa de que o Messias está demorando? Não, meu filho, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E daqui para frente vai intensificar mais. E eu temo em falar tudo isso aqui. Eu temo muito em falar. Mas eu tenho orado, pedindo a Deus graça e misericórdia sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a igreja do Senhor. A igreja precisa voltar a clamar. A igreja precisa abrir os olhos e ver que os sinais estão aí. E ele vai intensificar mais. E você precisa acordar. Porque aquele que estiver dormindo seja pego desprevenido. Ou você crê, ou você não crê. E nesse dia de hoje, escolha aí. Você quer ver os sinais ou você quer continuar com seus olhos vendados, com seus ouvidos surdos, sem querer ouvir a voz do Senhor? Jesus mandou uma resposta bem direta para João Batista. Bom, diga para ele aí. Ele me batizou. Ele anunciou que eu era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele vem para cá me perguntar se eu sou eu mesmo. Bom, diga para ele aí, os sinais estão aí. O coxo anda, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados, os espíritos imundos saem. Diga para eles dos sinais. Se a minha palavra não basta, os sinais por si só falarão. Misericórdia, Jesus, da sua igreja, do seu povo, da sua noiva, Senhor. Misericórdia. Comece a clamar a Deus por misericórdia. Comece a clamar a Deus por misericórdia nesse dia de hoje. Abre os seus olhos e veja os sinais. Se atualize no mundo espiritual. Prepara o teu cântaro. Prepara a tua lamparina. Prepara tuas vestes nupciais. Prepara, porque o noivo está chegando. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Espírito da verdade, Deus santo, Deus soberano, Deus grandioso, Deus de poder, de glória, de graça e de misericórdia, Jesus. Tende misericórdia, Jesus. Tende misericórdia, Jesus. Tua palavra diz, meu Senhor, que Tu és o nosso advogado fiel, que intercede por nós ante ao Pai. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o nosso consolador, ajudador. E disse, o Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Os séculos estão para se consumir, estão para se consumar. Já está chegando o fim de todas as coisas, meu Deus. A igreja, Senhor, será tirada deste mundo. Senhor, prepara-nos, Jesus, para estar contigo. Misericórdia, Senhor, de nossas vidas.
de nossa família, Senhor. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo para a salvação. Desperta, Senhor, enquanto há tempo. Eu não consigo pedir outra coisa, Jesus, a não ser misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Acampa os teus anjos ao redor e derredor daqueles que te buscam, que te temem. Senhor Jesus, misericórdia, Jesus, do teu povo, Senhor. Gera, Pai, no coração deles uma fé genuína, consolidada no Senhor, que eles nunca se apartem da tua presença, meu Pai. Meu Deus, cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Cuida de nossa casa, Senhor. Cuida de nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus. Você daí que crê, recebe com temor no Senhor. Diga amém. Graças a Deus. Abra jejum. Se santifique. Põe a sua casa em ordem. Chama o teu marido, chama a tua esposa, chama os teus filhos. Abre um jejum, faz uma santa convocação na sua casa. Repara o altar da tua família. Corre. Corre, porque Jesus está vindo. Corre. Peça misericórdia ao Pai. Peça misericórdia ao Pai, para que você suporte todos os sinais da manifestação da glória de Deus sobre esta terra. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido. Shalom.